Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E hoje eu vim aqui para começar a falar um pouquinho para vocês do que a gente pode fazer para desenvolver várias habilidades em nossos peticos. Vamos lá conhecer um pouquinho? Então, gente, eu sei que muitos de vocês, pais e crianças também, principalmente dos que vão para o primeiro ano, né? Estão muito ansiosos em relação às atividades, em relação a propostas e a coisas que podem ser feitas em casa nesse tempo de pandemia, de atividade remota, que leva a criança à aprendizagem da escrita, a escrever o nome, a saber os números, as letras, não é? Pois bem, antes da criança decifrar o código da escrita, que são as letras, antes dela aprender isso, ela precisa ter noção e ter muito bem estruturado os movimentos necessários para isso. E essas atividades, essas ações relacionadas ao movimento, está dentro de uma área que envolve sentimento, emoção, que se chama psicomotricidade, onde são representados os sentimentos e as emoções adquiridas no momento que a criança recebe a informação e ela conduz a força e o movimento necessários para a escrita, para o desenho, para a estruturação das formas que ela precisa representar no papel. Então, antes de dar um papel, a gente pode fazer um monte de brincadeira, um monte de coisa legal que vai levar a criança a desenvolver essa área. Então vamos aprender uma coisinha bem bacana que dá para fazer aí, ó, na sua casa de forma bem simples e que vai ajudar e muito no desenvolvimento do seu pequeno. Então, né, a primeira delas é o uso da tesoura. Ai, mas Lili, a gente vai dar uma tesoura na mão da minha criança? Ele é tão pequenininho. Pois é, você pode dar sim, só que sempre estando ao lado da criança, para evitar aquelas artes e acidentes, né? Cortar o cabelo, cortar uma toalha, o sofá. A criança precisa estar sempre supervisionada no uso da tesoura. E nunca é cedo demais, tá bom? Uma tesourinha simples, sem ponta daquela de escola, a criança pode manusear sim. Não existe certo ou errado. A criança ela vai conseguir adquirir o movimento de acordo com o treino. E isso é bem comum, tá? A criança segurar errado, segurar torto, picar o papel em um monte de pedacinhos, mas são movimentos necessários. É através da força, do uso da tesoura, do movimento que ela vai adquirindo resistência e conhecendo o caminho. Além disso, o uso da tesoura envolve um monte de aspecto. Além da força que ela tem que colocar, além do movimento com as mãos que não é comum para ela ainda, ela tem que usar a parte visomotora, ou seja, ela tem que saber olhar para o traçado, olhar para o caminho e coordenar todos esses movimentos. Visão, força, movimento, tudo junto. Então, a tesoura é uma coisa que a gente pode sim usar com as crianças, sempre com supervisão, como eu falei, sempre estando ao lado dela, mas independente se tem 3, se tem 4, se tem 5, se tem 6 anos, tá? Um objeto que a criança pode manusear e deve manusear sim. Então vamos lá aprender alguma coisinha, descobrir alguma coisa bem simples que a gente pode fazer? Para essa proposta, você vai precisar de uma folha de papel, não precisa ser sulfite, pode ser qualquer folha de papel. Uma canetinha, caneta, lápis e uma tesoura. Comece fazendo traços, linhas, caminhos de diferentes sentidos. Aí vocês podem usar a imaginação e brincar, criar histórias enquanto cria esses traços para a criança recortar.
Nesse momento, entregue a tesoura para a criança e peça para que ela siga esses percursos, esses caminhos que vocês criaram juntos. Aproveite, invente uma história, peça para que ela complemente, invente, crie junto com você. Nesse momento, vai a criatividade acima de tudo. E não existe certo ou errado. A criança, no princípio, vai ter dificuldade, e isso é muito comum. O importante é persistir. Outra sugestão que eu trago para vocês hoje é a massinha de modelar. A massa de modelar é uma atividade que a criançada ama, eles amam brincar. Eu nunca vi nenhuma criança que não goste de massinha de modelar. E quando a criança estica, espreme, fura, amassa, enrola, a criança tem um contato sensorial, social, cognitivo, que leva ela a desenvolver várias áreas motoras. Então, a criança conhece sensações, ela conhece texturas, ela precisa descobrir a força necessária para perfurar aquela massinha. Então, são vários aspectos que desenvolvem. A gente consegue associar as duas propostas, o uso da tesoura com a massinha. Se você fizer um rolinho, a criança fizer um rolinho, que a gente fala que é a minhoquinha, e der a tesoura, a gente pode ensinar a criança a cortar essa massa de modelar antes de dar um papel, que tem uma textura diferente. Então, a gente pode associar as duas atividades e vai facilitar bastante o desenvolvimento deles. Hoje, eu vou mostrar para vocês uma receita caseira de massinha, que dá para fazer com ingredientes simples, e a criançada vai amar brincar. Quem vai ensinar para vocês é minha filha Maria Fernanda. Ela fez em casa e amou a brincadeira. Vamos aproveitar esse momento e se divertir junto com a criançada? Eu vou fazer massinha caseira para vocês. A gente vai pôr 2 copos de farinha. Agora nós vamos pôr meio copo de sal. Vamos dar uma misturadinha. Hoje você vai pôr 1 copo de água. Aos poucos, ajudando minha irmã. Na hora de colocar a água, ficou assim. Vou pôr uma colher de sal de óleo. Agora nós vamos misturar. Agora nós vamos pôr os colores.